Olá pessoal, meu nome é Mira, estou no sexto período de letras e vou fazer agora uma breve introdução a respeito do nosso PIC. Nosso grupo trabalhou as obras O Encontro Marcado, de Fernando Sabino, e Até os Pés, de Ana Cristina César. Referente ao Encontro Marcado, do autor Fernando Sabino, trabalhamos inicialmente a biografia deste autor e analisamos posteriormente sua obra, suas características, especificidades, seus personagens, contexto, a época em que ela foi escrita e questões linguísticas, temporais, situacionais e peculiares dos personagens. Na segunda parte, foi realizada uma análise voltada à obra de Ana Cristina César, da qual selecionamos um poema Samba-Canção, para analisar suas estruturas externas e internas e averiguar a linguagem poética. Por último, ainda fizemos uma análise voltada à estética da recepção. Então vamos agora conhecer melhor esses dois autores. Fernando Sabino é um mineiro de Belo Horizonte que nasceu em 12 de outubro de 1923 e toda a sua trajetória inicial o impulsionou a escrever contos, crônicas e artigos jornalísticos. E além deste romance que trabalhamos no Encontro Marcado, ele tem outras obras bastante conhecidas, como O Menino no Espelho, A Faca de Dois Gumes, Zélia, Uma Paixão, que é a biografia autorizada de Zélia Cardoso de Melo, Aqui Estamos Todos Nus, Com a Graça de Deus, além de outros romances, crônicas e filmes que o tornaram conhecido nacional e internacionalmente, além de ter rendido a ele muitos prêmios. O escritor faleceu com 81 anos no Rio de Janeiro, no dia 11 de outubro de 2004. Agora, a segunda biografia é de Ana Cristina César, que é carioca, nascida no Rio de Janeiro, em 2 de junho de 1952. Ela fazia parte de uma família de classe média, pôde estudar letras e trabalhar com tradução literária e foi reconhecida também neste meio como Ana C. Ela formou-se em letras e graduou-se em tradução literária na década de 70, fazendo ainda mestrado em comunicação. A sua breve carreira, ela escreveu revistas e jornais e criou uma poética caracterizada por rupturas, transformações com a lírica tradicional, marcada pela reescrita da poesia chamada de literatura marginal, que buscava legitimar a construção do real através de gêneros considerados como literatura menor. Em suas obras, ela conjugava prosa e poesia, pop, alta literatura, íntimo, universal, masculino e feminino. As suas obras mais conhecidas são Cenas de Abril, Correspondência Completa, Luvas de Pelica e Até os Pés, que foi a obra que analisamos, que ainda foi publicada em vida pela editora Brasiliense. E em 1985 foi lançada postumamente a obra Inéditos e Dispersos. Ana Cristina César suicidou-se em 29 de outubro de 1983, pulando da janela do 8º andar do apartamento de seus pais em Copacabana, no Rio, encerrando assim sua breve e promissora carreira de poeta. Então, pessoal, é isso que eu tinha para dizer para vocês. Agora as minhas colegas de grupo, Olga, Sirlene e Zélia, vão dar continuidade ao nosso trabalho. Até mais. Olá, pessoal. O meu nome é Olga e eu estou aqui para falar com vocês a respeito do livro O Encontro Marcado, de Fernando Sabino. Este romance de Sabino foi publicado em 1956. Ele foi escrito mais ou menos entre 54 e 56 e ele surpreendeu não somente os leitores, mas também a crítica. Ele foi considerado um romance inovador, né? Era a primeira vez que um protagonista não tinha ligação nenhuma com a zona rural, né? Com o interior do país. Então ele é um romance urbano, né? Ele se passa em Belo Horizonte, né? Na década de 40 e na cidade do Rio de Janeiro.
Esse romance surpreendeu porque ele é considerado um romance de formação de uma geração. Por que ele é considerado assim? Porque Fernando Sabino, ao recontar a história dele, porque é um livro autobiográfico, né? Ele mistura realidade, né, do tempo dele lá de Belo Horizonte e Rio de Janeiro, e ele mistura também ficção, né? Mas a gente consegue estabelecer elos entre Sabino, Eduardo Marciano, que é o protagonista, né? Entre Mauro e Hugo, Hélio Pellegrino, né? O Toledo com Guilhermo. Então, ele é bem autobiográfico e é um retrato, de fato, não só da época, né? Considerando a historicidade do romance, mas do conflito da geração, dos adolescentes, dos novos adultos. Então, gente, esse público adulto, né, que está procurando o seu lugar no mundo, se conhecer, né, saber qual é a sua função social, e uma sociedade que cobra isso de todo mundo. Então, mesmo que ele tenha sido escrito lá na década de 40, né, do século 20, ele é um romance ainda atual, porque a juventude, né, continua passando por esses mesmos caminhos, por esses mesmos conflitos, né, por essas crises internas de todo adolescente, né? E o Fernando Sabino, além dessa habilidade que ele teve, né? Ele faz muito uso de metalinguagem no texto dele. Ele se refere a outros autores. É literatura falando de literatura, né? É um escritor falando do ato de escrever, da dificuldade em escrever, de acertar o tom da escrita, né? O sonho dele, do Eduardo Marciano, era ser um escritor. E, além disso, muita filosofia, muita arte, né? É bastante intertextual o texto, O Encontro Marcado. A linguagem coloquial, né? Representa muito bem a língua falada naquela época, as gírias, os comportamentos. Então, ela é uma obra muito bem elaborada e ela garantiu ao Fernando Sabino um lugar de destaque na literatura brasileira, né? Porque este romance dele deu uma grande visibilidade, não só no Brasil, mas essa obra também já foi traduzida em outras línguas e vendida para outros países, né? É um livro que vale a pena ler. Ele é surpreendente, ele é enigmático. Há momentos em que a gente fica se perguntando que encontro, afinal de contas, é esse? É um encontro entre pessoas, é um encontro interno, é um encontro com a religiosidade, que tem muito a ver com o livro. Então, é um romance bem característico que todos nós do grupo recomendamos a leitura, e eu espero que vocês fiquem com os nossos comentários aí bastante curiosos e se interessem por essa obra de Sabino. Ok? Muito obrigada. Olá, gente. Meu nome é Sirlene. Eu vou falar um pouco sobre a poesia. O nosso grupo trabalhou com o livro A Teus Pés, de Ana Cristina César. Esse livro de poemas foi escrito em 1982, pouco antes dessa autora cometer suicídio, com 31 anos de idade. A Teus Pés é o único dos 4 livros escritos por ela que foi publicado por uma editora, os demais eram produções independentes. É por isso que ela faz parte da chamada geração mimeógrafo. A poesia de Ana Cristina era considerada literatura marginal, porque ela usava linguagem coloquial e irônica, abordando temas polêmicos como liberdade sexual e emancipação da mulher. Esse livro de poesias reúne poemas curtos e fragmentados, porém muito intensos. São poemas de estrofes irregulares e livres, não possuem rimas e têm caráter confessional, recurso utilizado pela autora como se ela estivesse escrevendo um diário ou carta. Nessa obra predomina o eu poético feminino.
e o tema trata de situações cotidianas. São poemas carregados de intertextualidade, em que Ana Cristina parafraseia grandes autores. Aparentemente, os versos dessa obra são desconexos, porém, quando analisados criticamente, percebemos a intensidade dos sentimentos impregnada neles, e também como a autora usava a subjetividade das metáforas na comunicação com o leitor. Para os críticos, essa obra de Ana Cristina é marcante porque é carregada de enigmas, palavras chocantes e transgressoras, que às vezes chegam a ser até desconfortáveis. A característica que predomina nos poemas é o diálogo entre o autor e o leitor. E outro ponto também marcante nos poemas é a incessante busca existencial que Ana Cristina faz, inclusive para estabelecer uma relação entre o eu e o outro. Encontramos essa marca em um verso do poema Pour Mémoire. Observem. E mais, não quer saber a outra, que sou eu, do espelho em frente. Percebemos que o eu se reflete o tempo todo no outro. Dessa obra, nós escolhemos um poema para analisar, Samba Canção. Ele possui somente uma estrofe e 25 versos livres. As pausas se dão ao final de cada verso. Observem. Tantos poemas que perdi, tantos que ouvi de graça pelo telefone, tá aí. Eu fiz tudo para você gostar. Fui mulher vulgar, meia bruxa, meia fera, risinho modernista arranhado na garganta, malandra, bicha, bem viada, vândala, talvez maquiavélica, e um dia emburrei-me, vali-me de mesuras, era uma estratégia. Fiz comércio, avara, embora um pouco burra, porque inteligente me punha logo rubra, ou ao contrário, cara pálida que desconhece próprio cor-de-rosa. E tantas fiz, talvez querendo a glória, a outra cena à luz de spots, talvez apenas teu carinho, mas tantas fiz, tantas fiz. A análise de um poema depende dos diversos olhares que nos permitem fazer diferentes interpretações. Assim, para nós, o poema Samba Canção traduz a ideia de um amor frustrado, em que o eu poético feminino faz de tudo para conquistar o carinho do amado, sem obter sucesso. E nos dá também a ideia de paráfrase com os sambas dos anos 30 do século XX. Algumas expressões no poema do tipo fui mulher vulgar, meia bruxa, meia fera, malandra, bicha, é que deixa claro para os literatos da época se tratar de poesia marginalizada. No entanto, para os críticos da poesia pós-modernista, apesar de Ana Cristina valer-se desses argumentos, a sua poesia é sofisticada e possui literariedade. E, por fim, a leitura individual das alunas baseada na estética da recepção mostra que é possível fazer várias interpretações do poema, mas as características marcantes de Ana Cristina foram percebidas por todas, por exemplo, o dialogismo, o caráter confessional, as figuras de linguagem e a presença de um eu poético feminino. Sentimos enorme pesar por Ana Cristina ter encerrado a carreira tão cedo. Ela poderia ter contribuído muito, muito para a literatura pós-modernista urbana. Olá pessoal, meu nome é Zélia. Eu vou falar um pouco para vocês então do que nós concluímos a partir da leitura de O Encontro Marcado e da poesia de Ana Cristina César. Bom, primeiramente, sobre o Encontro Marcado, nós podemos observar o porquê de a obra constituir um clássico. Os clássicos são obras que jamais se esgotam em si mesmas. A cada releitura nós temos um novo olhar, uma nova percepção. E foi assim com O Encontro Marcado. Até porque o que ele retrata não é só a história do Eduardo Marciano, com as suas angústias, as suas inquietações frente à vida, aos problemas, mas é o retrato de uma geração da época e também o retrato de uma geração atual também. Porque hoje a nossa juventude também é permeada dessas dúvidas, dessas inquietações. A história é contada num ritmo frenético e ela realmente parece nos arrastar para esse mundo de angústia. É como se essa angústia passasse para nós enquanto nós estamos lendo. E esse conflito, essa presença do conflito, da angústia, das reflexões essenciais, não está apenas na obra do Fernando Sabino, nós também percebemos na poesia de Ana Cristina César, além de outras características que a obra também teve em comum. Por exemplo, ambas são escritas em caráter confessional, ambas possuem características biográficas,
uma linguagem libertária, diferenciada, coloquial. Ambas retratam uma intertextualidade, elas dialogam com outras obras, incluem temas tabus e também elas mostram essa busca incessante por estabelecer uma relação entre o eu e o outro e uma relação também uma relação de aceitação do próprio eu. Bom, então a conclusão a que nós chegamos foi que as obras O Encontro Marcado de Fernando Sabino e Até os Pés de Ana Cristina César, elas tiveram como importância não só o fato de constituir o retrato de uma geração angustiada e à procura de si mesma, num mundo permeado por mudanças, num mundo que se move muito rápido. Mas também a importância foi de as duas obras continuarem retratando a juventude atual, que está inserida ainda neste mundo rápido, nessa sociedade frenética, e que por causa disso jamais tem um tempo para descobrir-se enquanto ser humano e encontrar-se consigo mesmo. Então nós recomendamos a leitura de ambas as obras, são muito valiosas, não só para a literatura, mas para a experiência pessoal de cada um. Obrigada.